Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara, repórter de UOL Carros, e hoje a gente está aqui em Itu, no interior de São Paulo, para conhecer em detalhes o Kia Niro. Esse carro aqui é um SUV de porte médio, o primeiro veículo 100% híbrido vendido pela fabricante coreana no nosso mercado. E eu acho que você vai se surpreender com as características e principalmente as qualidades desse modelo aqui. E você vai descobrir tudo isso a partir de agora. Vamos lá? O Kia Niro foi lançado pela fabricante em 2022. Foi um dos lançamentos mais importantes da Kia no nosso mercado, juntamente com a nova geração do Sportage. Só que o Niro é um projeto um pouco mais moderno que o Sportage, também está posicionado em outro segmento e se destaca também por ser o primeiro carro híbrido, 100% híbrido, melhor dizendo, da Kia aqui no mercado brasileiro. Ela já tinha o Stonic, que ainda está em linha, mas o Stonic é um híbrido leve, né? A gente está falando de uma proposta um pouco diferente, um pouco mais acessível também. O Niro, ele é um híbrido 100%, ou seja, ele tem um motor elétrico que é capaz de tracionar o veículo e também um motor a combustão. Além desse design todo modernoso, futurista, que a gente vai falar já já, ele traz algumas outras características bem interessantes na lista de equipamentos, principalmente falando de segurança, e também ao dirigir também tem umas surpresas bem legais. Vamos começar falando do design dessa nova identidade da Kia, que mantém sim uma herança bem interessante com aquela identidade que ficou famosa por Peter Schreier, designer alemão que já trabalhou na Audi e foi o responsável, né, o grande responsável por revolucionar o design dos carros da Kia. Essa identidade aqui é chamada de nariz de tigre, Tiger Nose em inglês, é uma evolução dessa identidade visual e também está presente em outros carros da Kia, inclusive os modelos elétricos, já que a fabricante pretende sim vender modelos 100% elétricos em um futuro muito breve, inclusive aqui no Brasil. Bom, o Niro tem a tendência que a gente já viu em vários outros carros de diversas categorias de trazer o conjunto óptico, né? Uma posição um pouco diferente aqui, num formato, num desenho bem agressivo, bem futurista. À frente é sim o principal ponto de referência da identidade visual de nariz de tigre, e aqui a gente tem também o novo logotipo da Kia, que andou causando alguma polêmica por conta do desenho. Muita gente associou com as letras K e N, não faz muito sentido para mim, até porque, né, isso seria um N invertido, mas enfim, essa é a nova logomarca da Kia que está presente nos modelos mais recentes da empresa. Aqui a gente tem uma grade frontal bem vistosa, bem grande, bem larga, e vamos mostrar a lateral do Niro, porque tem uns detalhes bem legais. Um deles você já está vendo aí, na coluna C, já já a gente chega lá. Antes vou mostrar as rodas de liga leve, que tem 18 polegadas, acabamento diamantado, um desenho bem esportivo, capas dos espelhos retrovisores, também com esse desenho bem diferente das luzes de seta. Temos aqui barras longitudinais no teto, bem discretas, assim como essa antena do tipo tubarão. E chegamos aqui à parte mais diferente, mais arrojada do design do Niro, que é justamente essa coluna C, que não é envelopada, tá? Isso aqui é uma pintura. São 5 opções de cores, inclusive cores mais vibrantes, como verde e laranja. Aqui a gente tem uma combinação um pouquinho mais discreta na medida do possível, né? Falando dessa combinação bem diferente. E aqui, ó, bem próximo da janela, tem uma entrada de ar, ó, tá vendo? Essa entrada de ar, ela não é apenas estética, ela é funcional, porque segundo a Kia, melhora o coeficiente de arrasto e ajuda bastante também no consumo de combustível, porque ele permite uma melhor passagem do fluxo de ar quando o Niro está em movimento. Aqui na traseira temos também um design bem diferente, né? As lanternas com esse formato aqui de bumerangue, que deixam um estilo bem discreto e ao mesmo tempo futurista para o Niro. Assim como aqui a parte de baixo dos para-choques, né, do para-choque traseiro, melhor dizendo, tem o mesmo formato presente ali no conjunto óptico dianteiro. Vamos dar uma olhada ali no interior para ver o que o Niro tem de diferente. E olha que tem muita coisa legal aqui, tá? Vamos ver? Olha só. Vou ligar aqui o motor. Lembrando que ele traz uma combinação de motor 1.6 turbo movido a gasolina com um motor elétrico. Esse painel de instrumentos ele tem 10,25 polegadas, assim como essa tela também da central multimídia, que é uma central bem completona com vários recursos. Vou aqui abrir para você.
ver, enquanto ela tá abrindo ali, deixa eu só confirmar aqui para a gente começar a mostrar a central multimídia. Vamos falar do painel. Esse painel, talvez você já tenha visto em algum lugar, e você está certo, porque ele é o painel que é utilizado, por exemplo, nas versões topo de gama do HB20, as versões mais caras, e também no novo Sportage. Tem uma tela de TFT aqui central, né, de alta resolução, inclusive nem dá para perceber olhando de longe que se trata de uma tela de TFT, e ele traz várias funções além de poder ter a sua aparência personalizada. Mas basicamente nós temos aqui velocímetro e contagiros. O volante também é bem diferente, ó. Deixa eu afastar o banco aqui para vocês verem o volante por inteiro, porque ele tem só 2 raios. Talvez você até ache estranho assim à primeira vista, mas eu posso garantir para você que é um desenho bem futurista, bem diferente do que a gente está acostumado. Casa muito bem com essa proposta diferentona, descolada do Niro. Temos várias funções aqui. Ele tem um pacote completo de assistências à condução, como por exemplo piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal, mas eu vou falar disso já já. Temos comandos de telefone celular, comandos de som, aqui a função de assistente de permanência em faixa de rolamento, e aqui embaixo, ó, fica o botão de seletor de modo de condução. São 2. Esse é o modo Sport, no qual o painel de instrumentos fica na cor vermelha, e esse modo Eco. Não existe modo normal. Ou é Eco ou é Sport, não tem meio termo aqui no Niro. Aqui do lado esquerdo, além da regulagem de altura do facho dos faróis, que são acionados por meio dessa alavanca aqui, temos comando de abertura interna do porta-malas. Essa função bem legal aqui, ela faz com que a carga da bateria de 240 volts, porque ele tem 2 baterias, explicando rapidamente, contextualizando rapidamente para vocês, o Niro tem 2 baterias, uma delas de 240 volts e outra de 12 volts, essa última de 12 volts como uma bateria normal, né, do veículo, responsável por dar a partida, fazer algumas outras funções, enquanto a bateria de 240 volts, ela é propriamente a bateria do motor elétrico, tá? Mas se você ficar com o carro desligado por muito tempo e a bateria de 12 volts ficar descarregada, ele transfere por meio desse botão aqui, você aperta o botão e ele transfere a carga da bateria de 240 volts para a bateria de 12 volts para você realizar a partida. Então não precisa realizar chupeta nem nada desse tipo para poder ligar o Niro mesmo depois de vários dias. E por fim, esse botão aqui para você desligar, como tá claro aqui, o controle de estabilidade. Na porta, com esse desenho bem diferentão, estão as funções dos vidros elétricos, travamento central das portas, regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, inclusive com rebatimento, tá? Mas é plástico aqui, tá? Ó. Inclusive aqui, ó, tem um acabamento um pouco emborrachado, mas é bem diferente dessa parte aqui do descansa-braço, que essa sim tem um acabamento mais esmerado, aqui é plástico. No geral, apesar disso, o acabamento do Niro é bem diferente, bem interessante, é bem acabado, e você tá vendo aí, a cabine é bem vistosa, bem bonita, né? Uma coisa legal dessas funções aqui do Niro, ó, essa aqui é a central multimídia, inclusive esse grafismo você já deve ter visto em algum lugar, no Creta, por exemplo, tem esse grafismo bem parecido, né? E esse parentesco entre Hyundai e Kia não é por acaso, já que elas são uma mesma empresa na Coreia do Sul, e aqui no Brasil não, um pouco diferente, né? A Kia é representada por um importador, no caso o grupo Gandini, que desde o começo dos anos 90 representa a Kia, enquanto a Hyundai tem operação própria agora no Brasil desde 2012, por aí, quando ela abriu a fábrica para produzir o HB20 e futuramente, né, e posteriormente, melhor dizendo, o Creta. Aqui a gente tem algumas funções interessantes, como a função híbrida, que mostra, né, as informações do sistema híbrido, como média de consumo de combustível. A gente andou bem pouquinho, mas já fizemos quase 14 km por litro. E aqui o fluxo de energia, que mostra em tempo real, enquanto você está conduzindo, como está o funcionamento desse sistema aqui. Aqui a gente tem, olha só, sons da natureza, que pode ajudar a relaxar um pouco. Deixa eu aumentar aqui o volume para vocês verem como que é esse sistema, ó. Olha só. Noite no campo, canto de grilos, pássaros cantando com o mar, dia chuvoso e ondas calmas. Isso ajuda bastante a relaxar enquanto você está no trânsito, né? Pô, é uma função bem diferente, pouco usual até
do Niro, e temos aqui também o modo silencioso. Quando o modo silencioso é selecionado, o rádio mídia é reproduzido apenas nos assentos dianteiros. Então, olha só, fica só aqui mesmo no assento dianteiro. Então se alguém estiver dormindo, relaxando ali atrás, não vai ser incomodado nem por esses sistemas de som, com esses sons diferentes aqui. Um pouco mais para baixo, deixa eu abaixar aqui o sistema de som, nós temos uma tela, né, tátil, bem legal, com várias funções de climatização, aqui ar-condicionado, velocidade do vento, ar-condicionado inclusive digital com 2 zonas de regulagem de temperatura, tudo é comandado por aqui. Um pouco mais para baixo ficam as entradas USB, tipo A, tipo C, e aqui uma entrada de 12 volts escondida aqui nessa tampinha com desenho bem legal, né? Carregador de celular por indução, fica aqui nessa bandeja. Partida do motor já mostrei para vocês. Esse é o seletor giratório de marchas. O Niro tem uma transmissão de dupla embreagem com 7 marchas. E uma função bem legal aqui nas borboletas, que quando ela está no modo eco, né, quando o veículo está no modo eco, servem para medir a intensidade da regeneração de energia, e quando está no modo esporte, naturalmente, como um câmbio sequencial com trocas aqui para você aumentar ou reduzir as marchas. Função auto hold para subidas e descidas, muito útil. Freio de estacionamento elétrico, e aqui a câmera do Niro. Lembrando que você pode ter aqui a visão de cima, a visão traseira, enfim, é completinha. 2 porta-copos, um porta-objetos enorme aqui, que você pode até retirar, né, essa parte aqui, essa divisória. Você tem aqui um espaço ainda maior com um descansa-braço aqui. Deixa eu só encaixar isso direitinho para não ter problema nenhum. Pronto, está encaixado. Temos descansa-braço e olha só o desenho desse banco, que legal, bem diferente, né? O encosto de cabeça, olha só, ele não é fixado aqui nessa estrutura. Então aqui, eu vou mostrar quando estiver no banco traseiro, você consegue, por exemplo, pendurar um cabide, pendurar a sua roupa, sem problema nenhum, não vai amassar e também não vai entrar em contato com o encosto. É legal que esse revestimento, ele não é couro, ele é um revestimento ecológico feito com eucalipto reflorestado. Então, essa faz parte da filosofia da Kia nos seus modelos mais recentes, que é justamente ter uma pegada mais sustentável, sem deixar de lado, claro, a sofisticação, o bom acabamento que sempre caracterizou os modelos da marca coreana em vários mercados, inclusive aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada ali atrás agora? Para ver o espaço interno. Banco dianteiro regulado para mim. Sobra muito espaço interno, porque o Niro tem uma distância entre eixos de 2,70 metros, que está entre as maiores da categoria. Lembrando que aqui aponta como concorrentes Jeep Compass, Volkswagen Taos e Corolla Cross, naturalmente, né, os representantes de SUVs médios. Acabamento também segue o mesmo padrão ali da frente. Temos saída de ar-condicionado para os passageiros de trás. E aqui, ó, um lugar bem discreto, temos 2 entradas USB do tipo C para carregamento de dispositivos móveis. Aqui do lado do passageiro, uma bolsa para você colocar objetos menores. E vou mostrar para vocês, olha aqui o espaço. Não sou muito alto, tenho 1,67 m, mas sobra um espaço considerável para a cabeça. Então mesmo se eu tivesse mais do que isso, não estaria desconfortável aqui no Niro, tanto para pernas quanto para a cabeça. É isso aqui atrás. Mesmo padrão de acabamento ali na frente, inclusive dos bancos. Não temos descansa-braço central aqui, poderia ter, né? Mas é isso. Vamos dar uma olhada no porta-malas antes de sair para dar um rolê com o Niro. O porta-malas do Niro, que tem pouco mais de 420 litros, né? Tá na média do segmento entre alguns concorrentes. O carro tem uma função bem interessante, que é a abertura elétrica do porta-malas com sensor, mas você não precisa, por exemplo, passar o pé aqui embaixo do para-choque. Basta você ficar alguns segundos aqui parado, que ele vai reconhecer que você está aqui atrás e abrir o compartimento de bagagens para ter acesso aqui ao porta-malas, que tem pequenos nichos aqui na lateral, lado direito e lado esquerdo, e um assoalho plano para facilitar o embarque e também a acomodação de cargas. Para eu fechar aqui, só apertar o botão e aí ele fecha a tampa do porta-malas. Agora vamos dar uma volta no Niro. Como eu falei no começo do vídeo,
Como eu falei no começo do vídeo, o Niro é um veículo 100% híbrido, combina um motor 1.6 turbo a gasolina com um motor elétrico. A potência combinada chega a 141 cavalos com um torque máximo de 27 kgfm. Segundo a Kia, esses números são suficientes para fazer com que o Niro acelere de 0 a 100 km por hora em 10,8 segundos. Mas mais do que desempenho, o mais interessante, né, o ponto mais destacável aqui do Niro é justamente o consumo de combustível. Na cidade, uma média de 19,9 km por litro e na estrada, uma média de 17,7 km por litro. Essa disparidade a favor do consumo na cidade é a típica de carros híbridos. Isso porque o sistema híbrido, né, mais especificamente falando, o motor elétrico funciona mais enquanto você está na cidade, em congestionamento, alguma situação assim, e na estrada, quando você está acelerando numa condição com maior desempenho, o motor a combustão trabalha bem mais do que o motor elétrico. É justamente o oposto de um veículo movido a combustão, no qual o consumo na estrada é bem superior ao consumo urbano. E segundo a Kia, dá até para fazer mais do que isso, viu? Porque os testes do Inmetro são realizados em condições mais severas e atípicas do que a Kia realiza. Então, em tese, dá para você chegar a mais do que 20 km por litro com o Niro. Ao volante, o Niro é um carro extremamente silencioso, inclusive também por conta da atuação do motor elétrico, que não tem uma condição determinada para entrar em ação, assim como o motor a combustão. Tudo depende da sua forma de conduzir o veículo, das condições do piso, né, do trajeto e outras variáveis. Mas ele é um carro muito confortável, muito prazeroso de ser guiado, extremamente silencioso, por conta até também do bom isolamento acústico. A suspensão, embora seja um carro que não é produzido no Brasil, também é muito bem calibrada. Isso é uma característica positiva dos modelos da Kia já há bons anos. Então, o Niro é um carro extremamente agradável de ser guiado, principalmente em cidade, mas na estrada ele não faz feio não, muito pelo contrário. Além do bom consumo de combustível, o Niro também se destaca bastante pelo pacote de assistências à condução, que é chamado de ADAS pela indústria automotiva. Ele tem, por exemplo, alguns itens mais triviais em outros carros, como alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência, além de sensor de pontos cegos, mas traz outras funções bem legais também, como alerta de tráfego cruzado, alerta de colisão traseira. Também tem uma função para você desembarcar do veículo de forma segura, que funciona por meio de sensores que identificam a proximidade, né, a aproximação, melhor dizendo, de um outro veículo, uma bicicleta, enfim, e emitem um alerta sonoro e também um alerta visual para que você não deixe o veículo naquele momento. Tem também outros itens como o piloto automático adaptativo, que é capaz de acelerar e frear o veículo e também manter distância pré-estabelecidas pelo usuário. E tem associado a esse importante item a função de tráfego, que ele basicamente controla a velocidade de acordo com o tráfego à frente. Você não precisa nem acelerar e frear o veículo naquele anda e para tão chato nas grandes cidades, né, tão comum no nosso dia a dia. Ele traz também outra função associada a essa funcionalidade de tráfego, de assistente de tráfego, que é justamente um alerta para quando o veículo da frente se movimenta. Caso você esteja distraído, não esteja olhando para frente, ele emite um alerta sonoro e visual também para que você acelere, uma vez que o veículo também já está seguindo o seu caminho. Tem também assistente de permanência em faixa de rolamento. Ele avisa se você está invadindo a faixa vizinha ou também também é capaz de centralizar o veículo na faixa, inclusive com um funcionamento caso não exista duas faixas de rolamento. Se houver apenas uma faixa pintada no chão, ele usa justamente essa faixa como referência para deixar o veículo na linha, né, para deixar o veículo em linha reta. E se não houver nenhuma faixa, ele usa justamente o carro da frente para centralizar o Niro no seu caminho. Então, pessoal, esse aqui é o Kia Niro, que está disponível em duas versões de acabamento, EX e SX Prestige, com preços que variam de R$ 208.990 para a versão EX e R$ 243.990 para essa versão aqui SX Prestige, pelo menos na data que a gente está gravando esse vídeo. É um SUV bonito, estiloso, futurista, bom de dirigir e bastante econômico também para você que quer um carro híbrido com um preço relativamente honesto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de UOL Carros, caso você não seja inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima!
Uau!